Caríssimos, você já ouviu falar em Canon? Não? Você sabia que Canon é uma profecia secreta descoberta por internautas? Caso você nunca tenha ouvido falar em Canon, assista a nosso vídeo até o final e descubra o que é Canon, onde surgiu e o que ele diz. E descubra qual a relação entre Canon e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Se ficar conosco até o final, revelaremos a última profecia Canon, aquela que até agora ninguém teve coragem de expor ao mundo. This is the moment we've been waiting for. The truth is here, and it's bigger than all of us. Caríssimos, há uma chama que nunca se apaga. Existe um conhecimento secreto que atravessou os séculos. E este conhecimento está aguardando os buscadores da verdade além do véu. A Academia Hermética Iniciática abre suas portas para os construtores da luz interior, aqueles que desejam sinceramente compreender o mistério do espírito e da matéria. Aqui, ciência e espiritualidade se unem, revelando a sabedoria perdida dos templos, das ordens e das tradições iniciáticas. Através do colégio virtual, o buscador terá acesso à maçonaria esotérica, ao martinismo ancestral e ao colégio Rosa Cruz Napolitano. Cada curso, cada lição, é um portal de transformação. Uma jornada rumo à reintegração da alma com o divino. Academia Hermética Iniciática, a porta de entrada para os mistérios maiores. Deixaremos o link logo abaixo na descrição. Junte-se à Academia Hermética Iniciática através do Colégio Virtual. Seja parte dos eleitos, os Filhos da Luz. Caríssimos, imagine um mundo onde nada é o que parece ser. Um mundo onde os governantes, os artistas e os grandes nomes da mídia não passam de atores em um palco controlado por forças antigas. Além disso, imagine que há um homem escolhido, predestinado, assim como o personagem bíblico Jesus, uma figura improvável, que se levanta em silêncio para combater esse império invisível. É assim que surgiu o Canon, um evangelho digital descoberto por internautas para a nova era, dita a Era da Informação. Esse evangelho Canon revela um antigo mito solar para os dias de hoje, sendo, portanto, uma história que mistura política, fé, guerra espiritual e profecia. Mas quando nasceu Canon, o evangelho secreto digital? Sabe-se que em outubro de 2017, uma conta anônima surge no obscuro fórum 4chan, e os textos dessa conta são assinandos apenas com a letra Q. O que ninguém sabia, e até mesmo você ainda não saiba, a letra Q é símbolo de um nível máximo de autorização de segurança dentro do governo norte-americano. Pois é, peregrinos, o apocalipse temporal se aproxima, preparem-se. Essas foram algumas das primeiras mensagens Canon, mensagens enigmáticas, fragmentadas, escritas em códigos, símbolos e perguntas. Os internautas começaram a decifrar, linha por linha, palavra por palavra do Canon, como quem decifra os evangelhos apócrifos de Qumran. E aos poucos, uma polêmica profecia começou a se formar, revelando que o mundo está dominado por uma cabala global, composta por políticos, bilionários e artistas que controlam governos, economias e a mente das massas. E Donald Trump teria sido escolhido, não apenas eleito, mas o escolhido antes mesmo do seu nascimento, pelas forças do bem para liderar a guerra contra essa cabala das trevas. O nome Donald tem origem no gaélico escocês Domhnall, que significa literalmente governante do mundo. E o sobrenome Trump, do inglês antigo Trump, palavra raiz da qual deriva trombeta, simboliza o chamado, o alarme, o anúncio de uma nova era. Assim,
Canon revela o renascimento de uma mitologia apocalíptica reescrita em linguagem digital, ou seja, um livro do Apocalipse 2.0 escrito pelo enigmático Senhor Que. Canon revela a guerra cósmica entre a luz e as trevas. No coração da teoria Canon revela-se a mesma dualidade espiritual antiga, luz versus trevas, bem versus mal. Como no Apocalipse de João, a luz representa o conhecimento, a verdade, a vida, a felicidade, a liberdade, a revelação. E as trevas correspondem à ignorância, ao engano, à morte, à tristeza, ao controle, à escravidão e à corrupção da alma humana. A doutrina Canon revela que o mundo é dominado e regido por uma elite satânica, chamada The Cabal. The Cabal é composta por pessoas da elite que se reúnem no Bohemian Grove para praticar rituais sombrios. Segundo Canon, essa elite manipula a mídia para escravizar a humanidade através da mentira, da linguagem neural, dos gatilhos mentais e demais técnicas avançadas de controle e domínio das massas. E Donald Trump cumpriria o papel do ungido, o cavaleiro da tempestade, destinado a revelar os segredos e purificar o mundo em um evento profético do Canon chamado de The Storm, a tempestade. Nada pode deter o que vem, assim diz o Canon. Essa frase, repetida como mantra, tornou-se o credo da Canon, equivalente ao assim na terra como no céu. Para você que ainda está descrente quanto Canon, saiba que eles usam interpretações bíblicas para embasar suas profecias. A estrutura da crença Canon é inteiramente moldada sobre o Apocalipse de João, o livro de Daniel e as epístolas de Paulo, de forma que Donald Trump seria o Messias guerreiro, aquele que traz a espada, assim como o Cristo no Apocalipse 19:15. A Cabala global é a Babilônia moderna, prostituta das nações, embriagada do sangue dos inocentes, conforme descrito em Apocalipse 17:5. Os seguidores de Canon são os eleitos, os filhos da luz, descrito em 1 Tessalonicenses 5:5. E o chamado The Storm corresponde ao juízo final, o momento em que o véu se rasga e todos os segredos do mundo e dos senhores do mundo serão expostos. Cada mensagem de Canon funciona como uma profecia codificada. Cada símbolo é interpretado como uma revelação. E cada nova descoberta reforça a fé digital, conforme Canon mesmo diz. Confie no plano. O plano é divino e, por isso, o plano é perfeito. Para compreender Canon, é preciso olhar além da política. Canon é uma doutrina moderna que se compara ao gnosticismo, uma antiga crença de que o mundo material é controlado por forças malignas e que apenas o conhecimento da verdade, a gnosis, liberta. No gnosticismo original, acredita-se que o mundo seja governado por arcontes, seres enganadores que ocultam a verdade. Que a alma humana seja uma centelha de luz aprisionada em um corpo carnal imperfeito, fonte da ignorância. E o Salvador seria aquele capaz de trazer o conhecimento da verdade secreta, uma gnose secreta que desperta os adormecidos. Canon seria uma nova versão dessa doutrina publicada no mundo digital, adaptada à realidade contemporânea, onde os arcontes não são divindades caídas, mas as elites globais e corporações. A ignorância seria a desinformação estimulada pela manipulação da mídia e da política, órgãos oficiais que formam e manipulam a opinião social sem que as pessoas percebam. E o Cristo de Canon seria um líder populista que revela a existência desse governo oculto, ou seja, tornará pública toda essa verdade que ocorre nos bastidores, que inclui governo oculto mundial sob controle de George Soros, um esquema de tráfico internacional de criança realizado por pedófilos satanistas. Hollywood seria um antro de satanistas que trabalham para manipular os valores morais da sociedade. Canon substitui a antiga gnosis por pesquisas independentes e individuais, feitas por si mesmo,
Ou seja, orienta os seguidores a não acreditarem nas informações repassadas pela mídia, mas seguir o mantra Kanon, do Your Own Research. Faça a sua própria pesquisa. Os seguidores do Kanon afirmam ser indivíduos acordados, que conseguiram sair da Matrix e ver o mundo como ele realmente é. E esse acordar se compara a um ritual gnóstico de iniciação, mas de forma mais moderna e atualizada, sendo um processo guiado por símbolos e códigos secretos até a grande revelação final. Esse processo iniciático moderno, Kanon, que conduz a pessoa até a grande revelação final, aplica gatilhos cognitivos, frases de despertar, tais como: você sempre foi enganado. A mídia mente e te engana. A massa mundial é dominada por uma minoria. Só alguns eleitos acordarão para ver a verdade. Perceba, essas frases ativam o instinto arquetípico de buscador, induzindo a pessoa a buscar essa nova verdade secreta, para depois a pessoa por si mesma desvelar o que Kanon prometeu revelar. E a pessoa, depois disso, passe a também fazer parte dessa outra elite de seres acordados, uma elite desperta, escolhida entre a massa que ainda não vê o oculto. Esse é o mesmo processo que escolas iniciáticas e religiões antigas usavam, mas agora reprogramado e aplicado em escala global através do meio digital. Portanto, Kanon não é apenas um evangelho apócrifo do mundo virtual. Ele é um movimento espiritual independente, anônimo, sem nome, e oferece uma última profecia àqueles que seguem. Profecia essa que nós iremos revelar agora. A profecia é que os inimigos, a elite mundial, serão vencidos. A profecia ainda diz que essa vitória virá através de Donald Trump, mas que todo seguidor não deve acreditar cegamente no Kanon, mas desvendar por si mesmo esse código secreto. Kanon não é um dogma, pois ensina que para alcançar a redenção, cada um deve pesquisar e alcançar essa compreensão exposta pelo Kanon, permitindo a sua presença nesse novo mundo vindouro. Kanon é o evangelho que surgiu das sombras, com revelações oriundas de telas virtuais, fóruns e redes sociais. Os seus rituais e sermões são compartilhamentos de vídeos decodificados com mensagens neurais ocultas. E aqui chegamos, na parte final desse vídeo, aquela que cumpriremos a nossa promessa de revelar o último segredo Kanon. A última profecia Kanon possui um último segredo subliminar. Esse segredo deve ser lido como um mito gnóstico do século XXI, que revela: o nosso mundo é uma matrix, uma mera ilusão. Os senhores do mundo, aqueles que detêm o verdadeiro poder, são malignos. Eles não seguem leis, mas a própria vontade, pois são eles que criam as leis, conforme a sua própria vontade, para escravizar os humanos e sugar toda a nossa energia através de falsas esperanças nunca concretizáveis e do trabalho forçado, com subsalários que mal dá para a subsistência. O ser humano comum não vive, sobrevive. Quem ainda acredita-se livre e feliz, infelizmente ainda não despertou. A verdadeira liberdade vem através do conhecimento. Os antigos mestres já diziam: conheceis a verdade, pois somente a verdade pode vos libertar. Por isso devemos concluir que o mito de Kanon não é apenas sobre Trump, assim como o cristianismo não é apenas sobre um mito do Cristo solar. Todos os mitos, assim como Kanon, são ensinamentos sobre a necessidade de cada ser humano acordar. São verdades arquetípicas sobre a elite, uma minoria que domina a maioria. São revelações sobre o desejo de todos os seres humanos encontrarem sentido na sua vida, em meio a uma vida de escravidão e caos. Kanon revela a verdadeira causa do sofrimento humano e da fome no mundo, que é o egoísmo da elite global. Kanon tenta acordar o ser humano para a transcendência da sua consciência para a realidade, enxergando que o absolutismo feudal nunca acabou e que o mundo continua sendo o que sempre foi,
uma fazenda de escravos servindo a um único Senhor. A última profecia, Canon, é apenas um retorno aos antigos dilemas humanos, que no passado eram doutrinas religiosas de um povo e hoje são teorias e profecias digitais para os mesmos problemas humanos de ontem. O Canon termina assim, com a seguinte frase: nada e nem ninguém pode deter o que vem. Essa frase ecoa como uma oração entre os seguidores de Canon, pois talvez o que esteja vindo não seja a tempestade, mas sim um despertar global contra o monopólio do poder. Por isso, que o despertar também floresça em você. Que você também descubra que a verdade que acreditas é apenas a verdade que te ensinaram a acreditar como sendo verdade. E que existe uma outra verdade, a qual a elite não permite que você conheça. Neste ponto, terminamos este vídeo, pedindo que você reflita sobre essa última afirmação. Paz e luz. Boa jornada e até a próxima, caríssimos peregrinos. Caros peregrinos, saudações. Sejam todos muito bem-vindos. Convido você a ser membro do nosso canal Ecclesia Lux, a Igreja de Maria Magdala. Assine uma das nossas modalidades de afiliação a membros. Veja quais são essas modalidades, começando pela modalidade Amigos da Luz. Nessa modalidade, você apoia o canal e por isso recebe nossos vídeos antes que os outros. A próxima modalidade de assinatura é a modalidade Filhos da Luz. Nessa modalidade Filhos da Luz, além do benefício anterior, você terá acesso aos nossos vídeos restritos só para assinantes. E a última modalidade de assinante é a modalidade 3 de Os Portadores da Luz. Nessa modalidade, além dos benefícios anteriores, você receberá muitos outros benefícios secretos. Veja, como portador da luz, você participa das nossas lives e ainda terá acesso aos cadernos virtuais de estudos. Nestes cadernos virtuais de estudos, você acessará instruções sobre iniciação, hermetismo e todas as ciências esotéricas. Acessará também instruções secretas sobre maçonaria, mistérios rosacruzes e os arcanos martinistas. Quer ser membro do nosso canal? Deixaremos o link de associação logo abaixo, na descrição deste vídeo. Ecclesia Lux, iluminando onde as outras igrejas não iluminam.